Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Na aula de hoje, nós trataremos de calorimetria. O objetivo dessa aula é conhecer o conceito de calor e suas medidas. Além dele, falaremos também a respeito da capacidade térmica e do calor específico. E, a partir dali, resolveremos as questões relacionadas com o Enem neste assunto. Vamos lá! Bom, a primeira ideia seria a ideia de calor. O que é calor? Na verdade, temos a ideia errada sobre sensação térmica e sobre calor em física. Em física, calor significa a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. De acordo com o exemplo, o que seria a transferência de calor? Vai haver um corpo, nesse caso, o corpo 1, com uma temperatura maior do que a do corpo 2. Sempre que houver variação de temperatura, onde há um corpo quente, um corpo frio, este corpo quente doa energia para o corpo frio. Isso é a definição de calor. É exatamente essa transferência entre a energia de um corpo que está quente com a energia para um corpo que está frio, certo? Quando que isso termina? Se você coloca esses dois objetos em contato, eles vão sim permanecer trocando essa energia até que a temperatura se equilibre. A gente chama essa situação de equilíbrio térmico, onde as duas temperaturas dos dois objetos se tornam iguais. Ok? Vamos continuar. Bom, as unidades de calor são duas, muito trabalhadas, tanto no Enem como na comunidade científica, tá? A unidade de Joule é a unidade da comunidade científica, é a unidade do SI, Sistema Internacional de Unidades. Essa unidade, ela é sempre cobrada em todos os momentos. A unidade caloria, ela não é uma unidade do SI, mas também cai com muita frequência na maior parte das questões a respeito de calorimetria. Bom, a unidade de Joule sendo do SI e caloria não sendo do SI, ela tem que haver uma transformação. Para que seja feita essa transformação, foi feito o estudo do qual era a definição de caloria. Era a quantidade de energia necessária para que a gente conseguisse aquecer 1 grama de água a 1 grau Celsius. Apenas 1 grama de água a 1 grau Celsius. E pelos cálculos, isso equivale a 4,18 joules, o que significa dizer que cada caloria vale 4,18 joules. A gente usa com muita frequência, pessoal, um múltiplo quilo. Esse múltiplo, ele quer dizer 1000 calorias. 1 quilocaloria, 1 quilojoule, certo? O múltiplo quer dizer 1000 calorias ou 1000 joules. Continuando, o que significa a capacidade térmica? Bom, eu trouxe aqui 2 copos de água. A gente entende água como sendo um material, uma substância, certo? E aqui nós temos 2 copos. Um copão cheio de água e um copinho com um pouquinho de água, mas todos 2 com água. O que vem a ser a capacidade? Não é o volume? Nós não temos um volume maior de água nesse primeiro copo em comparação com o segundo copo? A quantidade de energia necessária para se aquecer o copo grande e para se aquecer o copo pequeno, você consegue comparar? Qual dos 2 copos vai precisar de mais energia para ser aquecido? Essa é a pergunta da capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para se aquecer um corpo. E aí eu vou dizer que não importa se esse corpo é de água e esse outro também é um corpo
de água, nós temos a mesma substância, mas em quantidades diferentes. Isso, então, me diz que a capacidade térmica do corpo maior, aquele corpo que possui maior massa, vai ser maior, porque eu preciso de mais energia para aquecê-lo, ok? Continuando, nós vamos, então, agora ao calor específico. O que vem a ser calor específico? A palavra específico tem que te dar uma boa cola. Ela tem que se referir especificamente a uma substância. Por quê? Ali, como a gente estava falando do copo com água, certo? Nós estávamos falando da substância água, certo? Mas existem outras substâncias, existe o óleo, existe qualquer outra situação que você possa imaginar, né? Existem várias substâncias na nossa natureza. Enfim, o calor específico é uma característica daquela substância. O que ela vai precisar, quantidade, perdão, que ela vai precisar de energia para cada grama aquecer um único grau Celsius. Então, essa é a definição de calor específico. É a quantidade de energia necessária para 1 grama de substância aquecer um único grau Celsius, para qualquer substância. Então, lembrando, nós temos várias substâncias na nossa natureza. Então, eles fizeram uma tabela para a gente. É impossível que a gente saiba o calor específico para todas as substâncias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa tabela. No Enem, normalmente isso vem como dado no problema, porque nós não temos condição de gravar esses valores, certo? Então, cada substância vai ter o seu calor específico, certo? Bom, a equação do calor específico citada aqui, ela é o valor da capacidade térmica dividido pela massa da substância, a quantidade de massa da substância. Bom, continuando, a gente entra na equação fundamental da calorimetria. Essa equação nos permite calcular a quantidade de calor necessária para que a gente aqueça qualquer substância. Então, prestando atenção, nós teremos aqui a massa, deixa eu anotar, a massa, que está nesse ponto aqui, em gramas, perdão. Nós temos aqui o calor específico da substância e nós temos aqui a variação da temperatura dela, certo? Então, um corpo grande, você tem uma massa em quantidade de gramas. O calor específico para aquela substância, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a quantidade de calor que você precisa para conseguir aquecer aquele objeto. Então, o calor vai ser nada mais do que o resultado dessa operação matemática. Ok, então, a partir daqui, nós vamos resolver uma sequência de questões do Enem. Vamos a elas. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio por quê? Bom, importante colocar, o calor não é a transferência de energia do corpo quente para o corpo frio? Ok. Num caso de a gente estar num dia frio, quem é o corpo quente somos nós. Nós temos uma temperatura muito maior do que a temperatura do ambiente. Então, a lógica é que nós passamos a ceder energia para o ambiente. Quando nós fazemos a cessão dessa energia para o ambiente, nós estamos
perdendo energia para o ambiente. Por isso temos essa sensação de frio, a sensação de perda de energia, certo? Enfim, o que vai acontecer com o casaco? O casaco, ele vai funcionar como um isolante térmico. A função dele ali é impedir que nós consigamos doar a energia térmica que nós temos para o ambiente. E ele, então, tem que ser de um material que seja isolante térmico. Lãs são isolantes térmicos, certo? Então, é por isso que os casacos de lã são ótimos para nos manter aquecidos no inverno. A resposta, então, vamos lá. Letra A, possui propriedade de gerar calor? Não, a lã não possui propriedade nenhuma de gerar calor, ela simplesmente impede a troca. Então, ela é constituída de material denso que não permite a entrada do ar frio? Também não. Ela diminui a taxa de transferência do calor do corpo humano para o meio? Sim, essa é a nossa resposta. Lendo as próximas, tem como principal característica a absorção do calor, facilitando o equilíbrio térmico? Também não. Quer dizer, eles vão colocando coisas, possibilidades para que a gente encontre alguma que seja parecida com a realidade. É a função do Enem, saber se a gente está afiado no nosso conceito, correto? Então, a nossa resposta é a diminuição da taxa de transferência. Próxima questão. Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico, outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se em uma temperatura mais baixa. Isso é muito comum, viu, pessoal? Muito comum mesmo. Nós temos o hábito de achar que por ela estar mais fria ao nosso tato, ela está a uma temperatura inferior. Mas repara no texto que ele disse que ambas estão no mesmo laboratório, sobre uma mesa do laboratório. Então, ambas estão na mesma temperatura ambiente, certo? Se elas estão à mesma temperatura ambiente, elas estão à mesma temperatura. Logo, nós não temos variação de temperatura entre elas. Então, a sensação térmica ali deveria ser igual, só que não é. Então, tem alguma razão, alguma outra razão para que haja essa diferença. Vamos continuar na questão. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá em qual das duas bandejas, pessoal? Na bandeja de alumínio ou na bandeja de plástico? Bom, o que nós temos que lembrar? Que se nós colocamos, se nós sentimos, se nós temos aquela sensação térmica de maior frio no alumínio, é porque ele conduz melhor o calor. A gente perde mais energia térmica para ele, por isso a gente sente ele frio. Lembra que a gente falou isso, né? Na questão da blusa de lã? Certo? Então, se a gente sente maior frio, ele tem uma condutibilidade maior do que o plástico, certo? Então, na nossa questão, qual das duas deveria ocorrer o derretimento mais rapidamente? Na de plástico ou na de alumínio? Qual que você acha? Bom, a questão vai ser mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica do que a de plástico. Essa é a nossa resposta correta. Vamos analisar as próximas, para a gente entender como o Enem tem sido redigido para pegar a gente na hora dos conceitos. Vamos lá, olha na letra B. Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma temperatura mais alta do que a de alumínio. Ela não tem uma temperatura mais alta. Lembra que nós comentamos que elas estão à mesma temperatura? Na letra C,
mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica. Ela não tem uma maior capacidade térmica. Elas são bandejas de mesmo tamanho, mesma massa, então elas não têm uma capacidade uma maior do que a outra. Na letra D, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor. Na verdade, o calor específico não mede a transmissão de um objeto para o outro. Não é por causa do calor específico que a bandeja de alumínio vai ter um maior derretimento. E na letra E, com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois ambas apresentam a mesma variação de temperatura. Não vai ser com a mesma rapidez, apesar de ambas apresentarem a mesma variação na temperatura. A nossa resposta está lá em cima na letra A. A condutividade térmica do alumínio é melhor do que a condutividade do plástico. Então é por isso que vai ser mais rapidamente na bandeja de alumínio. Ok? Continuando. Então, pessoal, vamos ao Enem 2014. O aquecimento da água em residências com o uso da energia solar é uma alternativa ao uso de outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas placas, promove o aquecimento da água. O cobre é um dos materiais mais empregados na produção dos tubos que conduzem a água nos coletores solares. Outros materiais também poderiam ser empregados. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de materiais que poderiam substituir o cobre. Vejamos a tabela, então. Na tabela, a gente tem aqui 3 materiais, alumínio, chumbo e ferro, e na sequência, níquel e zinco. Vamos voltar. Nessa primeira tabela, ele apresenta o calor de fusão, a condutividade térmica e a capacidade calorífica. O que é o calor de fusão? É a quantidade de energia necessária para que aquela substância passe pelo processo de fusão, que é derreter, sair do seu estado sólido para o seu estado líquido. O que é a condutividade térmica? É a capacidade de conduzir energia térmica. E o que é a capacidade calorífica? A capacidade calorífica, ela pode ser vista de 2 maneiras distintas. Como calor específico, quando a gente trata a quantidade de gramas que serão aquecidas a cada grau Celsius, ou se for a capacidade molar, que também é o mesmo conceito de calor específico, mas ao invés de trabalhar com gramas, se trabalha com a quantidade de mols daquela substância. Bom, o que é que a gente tem que prestar atenção nessa questão? Bom, essa pergunta diz o seguinte: de acordo com as propriedades dos metais listadas na tabela, o melhor metal para substituir o cobre seria qual deles? Bom, o que o cobre faz? Ele não é aquele material que ficam onde passará a água aquecida? Então, ele tem que ser um bom condutor térmico, certo? Para que ele seja um bom condutor térmico, melhor será aquele que tiver a melhor condutividade térmica. Vamos ver qual deles tem melhor condutividade térmica. A condutividade térmica do alumínio é 237, do chumbo 35, do ferro 80. Já a condutividade do níquel é 91 e do zinco 116. Qual que é a nossa escolha lógica? É aquele que possui a maior condutividade de todas, certo? Então, a nossa resposta será o alumínio. Vamos lá, ela. A nossa resposta, então, finalizando, foi o alumínio. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço muito por terem estado conosco nessa aula de hoje. Obrigado ao Daniel, que esteve conosco. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana.